Correios fecha o resultado de 2024, está em prejuízo em 2,6 bilhões de reais, que são 4 vezes a mais do que 2023. E culpa disso é do governo do Lula. É disso que eu vou estar falando nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você e a tua família. Vamos para essa notícia que está muito quente. Hoje, dia 9/5, 9 de maio, saiu a notícia aí do Correios, porque eles ali divulgaram o resultado de 2024. Eles fecharam o ano, divulgaram o resultado e o resultado está surpreendente, tá? Está 4 vezes maior do que o de 2023. Superou o de 2023, mas negativamente, um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. Para você que não sabe, né, os Correios, que é uma empresa brasileira, né, de Correios e Telégrafos, é uma empresa pública federal que atua no transporte de correspondência e encomendas em todo o território nacional, né? E eles ajudam ali, prestam diversos serviços e apoiam o governo em várias áreas. E aí eles têm ali, lógica, logística e distribuição, inclusão social, apoio a programas sociais, integração nacional, comércio eletrônico, atendimento ao público. E também naquela questão de que saber realmente se a pessoa está viva ou não, ajuda nesse quesito para que a pessoa possa receber o benefício ali do governo e afins, ok? E aqui está a notícia, então, como vocês podem ver, né, o prejuízo dos Correios salta e fecha 2024 em 2,6 bilhões. Resultado é 4 vezes maior do que o registro em 2023, dados constam no Diário Oficial da União, DOU, ok? É lógico, o Pedro Zanata aí da CNN, né, reportagem da CNN, e a gente vai analisar aqui, estou passando para vocês aí, né? Mas ali o prejuízo dos Correios quadruplicou em 2024, naquele valor de 2,6 bilhões que eu falei para vocês, publicados no DOU nessa sexta-feira. E para tu ter uma ideia, 2023 o prejuízo foi de 597 milhões de reais. Lembrando que, lógico, né, o Lula já estava no poder, né? Antes, quando estava no Bolsonaro, a gente tem dados aí do Diário da União que deu lucro e não prejuízo. Mas vamos focar aqui no que importa, que é esses dados de hoje, do ano de 2024, na verdade, né? E aí aqui tem uma explicação referente aqui aos Correios, né? De acordo com a empresa, uma das explicações para o resultado negativo é de que somam somente 15% das 10.638 unidades situadas em localidades assistidas pelo Correios alcançaram um superávit, ou seja, tiveram um lucro ali, foi positivo isso. Aí, aqui mais para baixo, ele tem uma nota deles, diz o documento, né, que ainda que as 85% das unidades sejam consideradas deficitárias, ou seja, resultado negativo, os Correios garantem o acesso universal de todas e todos aos serviços portais, com tarifas justas em cada um dos 5.567 municípios atendidos, diz o documento. E aí você precisa entender que quando uma empresa registra déficit, significa que seu gasto somado foi maior que a receita obtida no período analisado. Ou seja, se 2024, vamos pegar aqui para tu entender, eu tive lá uma receita de 10 milhões, mas eu tive ali um registro de déficit de 15 milhões, eu vou ter 5 milhões em prejuízo, ou seja, 5 milhões negativo, porque 10 menos 15, entendeu? É mais ou menos aqui, só para que você entenda aí. E aí, lógico que eles justificam ainda dizendo que em 2024 realizaram investimentos de 830 milhões, distribuído entre ações. Enfim, o que é importante aqui a gente destacar é essa parte aqui, ó. A empresa também afirma que em termos de receita houve uma redução, ou seja, o que eu ganhava como positivo, eu tive uma redução disso, e o que não foi muito bom, né? De 0,89%, passando de 21,67 bilhões em 2023 para 21,47 bilhões no ano de 2024. E por que isso? Qual que é o Correios? Qual que é o principal motivo, né, para ter essa queda na receita aí? E aqui os Correios citam as modificações na regulação dos produtos importados. Vocês lembram na questão lá, né, que teve a taxa, o taxade,
né? O Haddad, né? Não Tachad, né? Mas viralizou vários memes referente ao Haddad ali, né? O ministro do governo Lula, relacionado a taxar os produtos ali a partir de $50 para quem estava importando no Shopee, Shein e afins. E aí taxou tudo isso. Então aqui, como vocês podem ver, o Correio citam essa modificação na regulação dos produtos importados como um fator principal para a queda de 1,74% na receita de vendas e serviços. Em julho do ano passado, até menciona aqui a CNN, né? Entrou em vigor a chamada taxa das blusinhas, em que compras internacionais acima de $50 passaram a ter uma cobrança de 20% de imposto. 20% de imposto de importação federal, além de 17% de ICMS estadual. A medida fez com que o total de compras internacionais realizadas por brasileiros recuasse 11% em 2024, segundo dados da Receita Federal. Até porque ninguém vai querer, né, lógico ali, ser mais taxado. Eu tenho o direito de comprar uma coisa e eu vou ter que pagar 20% e depois mais 17%, isso é um absurdo, porque até ninguém vai querer ali identificar isso. Então os produtos aumentaram muito, já que a pessoa vai comprar o produto, ela não vai lá e falar, comprei tal produto, eu quero pagar imposto de 20% e 17%. Ninguém vai fazer isso, certo? Então as lojas foram obrigadas ali a acrescentar o preço. Isso aumentou demais e os brasileiros, então, resolveram não comprar. Bom, tá bem óbvio, lógico, para vocês que prejudicou, né, essas questões de taxas, de taxar. Prejudicou, sim, não só os brasileiros, mas também uma empresa gigante como os Correios, que ajuda em várias questões, trazendo prejuízo ali, lógico, para a empresa, o que pode prejudicar ali nos salários e outras coisas internas da empresa. E não, eu vejo aí, não sei, futuramente uma possível greve, talvez, novamente, por causa do prejuízo, atraso de pagamentos. Espero que isso não aconteça, infelizmente, para ali os trabalhadores, né? E o incrível que pareça, mesmo com prejuízo dos Correios, mesmo com o roubo, a fraude do INSS, que passa aí de bilhões também. E lembrando que sindicatos são acusados por essas fraudes e uma dessas que estão sendo bem investigada ali, o irmão do Lula é um dos responsáveis, vice-presidente, diretor, né, e vice-presidente de um desses sindicatos que teve problema no INSS. E o nosso presidente, como vocês podem ver aqui no Poder 360, Lula vai a jantar oferecido por Putin um dia antes do dia da vitória que eles comemoram lá sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, né, a Rússia. E o Lula viajando e os gastos que ele já teve nessa presidência dele, com jatos, com viagens, a sua companheira e a sua turma já passam ali de milhões, recorde de todos os presidentes, o gasto com viagens. Para esse tipo de coisa, o Lula supera qualquer outro presidente do Brasil. E óbvio, quanto isso, a população, os idosos, os pensionistas, os aposentados, sofrendo aí e vendo como isso vai se recuperar na sua conta, o dinheiro perdido, como isso será pago, restituído para as suas contas. Fora isso, lógico, a questão de segurança do Brasil cada vez decaindo mais e mais. Teve até uma notícia hoje, comentário super rápido aqui, que o goleiro do Flamengo, ele voltando de viagem ali, tentaram assaltar, deram tiro no carro e tudo mais. E a família está desesperada para que ele saia do Rio, né, por causa desse tipo de situação, mas é o trabalho dele, em que ele paga, ele provê para a família ali dele. E nós, cidadãos aqui, sem entender nada. Mas eu quero saber o teu comentário dessa notícia, o que você acha, dessa sua opinião. Também se inscreva no canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Te vejo no próximo vídeo.